das 3 formas de realização de uma fase arterial. Perfeito, perfeito. Vamos lá. A gente tem uma das formas de estudo, tá? A gente tem uma arterial, tá? Que é basicamente você fazer a delimitação do FOV, tá? Que nesse caso aqui está cortando o fígado nessa imagem. A gente tem que fazer em cima da cúpula diafragmática, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Começa o estudo sem contraste e tal, beleza, se vocês já viram. Para achar um arterial. Bom, a gente tem a primeira que já foi falada, que é a fase arterial, tá? No estudo dinâmico, a fase arterial, que ela pode ser feita com 35 segundos, em torno de 35 segundos, tá? Se for um aparelho que seja mais lento, ou seja, tem menos canais, você vai fazer com 25 segundos, com 30 segundos, 35 segundos. Agora, se for um aparelho muito rápido, de 128, de 256, a gente vai retardar ao máximo para poder não ficar precoce a nossa aquisição. A gente pode chegar a fazer com 40 segundos, beleza? Isso é como a gente faria com o tempo, ok? E aí esse tempo, a gente precisa levar em consideração que a gente não está falando de aqui o estudo arterial. A gente não está falando de qualquer de uma máquina. A gente está falando de um corpo humano. E o corpo humano, ele trabalha de formas diferentes. O mesmo corpo humano, se ele está mais velho, se ele está com algo que prejudique o fluxo sanguíneo, se ele tiver com alguma coisa, ele também vai modificar, no mesmo corpo humano, o fluxo sanguíneo do paciente, ok? Imagina se há modificações no fluxo sanguíneo de um mesmo paciente, imagina se a gente comparar com todo paciente que entrar na nossa sala, tá? Então, utilizando o delay, o atraso, se a gente utilizar os segundos, a gente não tem essa precisão, essa certeza de que a gente vai conseguir uma fase arterial incrível apenas com os segundos. Então é muito ainda na sorte, tá? Lógico que é uma sorte combinada com primeiros estudos que revelam que de 25 a 40 segundos a gente consegue ainda ter uma fase arterial no sistema circulatório quando a gente injeta contraste, tá? De 25 a 40 segundos após o início da injeção do contraste, tá? A gente clica os dois ao mesmo tempo, clica tanto para começar o contraste quanto para começar a contagem, tá? Os dois ao mesmo tempo. E aí a gente tem uma segunda forma de a gente fazer uma fase arterial, que é qual? Vamos lá. A gente já estava falando da fase de fazer só com delay. Qual é a segunda forma da gente fazer? Esperando. Renata, Lani, Ana Moraes. Qual é a segunda forma? Eu não sei. Tá, mas a gente falou que vocês já entenderam então a fase que é só colocar esse padrão de 25 a 40 segundos de acordo com a velocidade do aparelho, né? Se o aparelho for bem rápido, vamos atrasar. Se o aparelho for muito lento, vamos fazer o mais rápido possível o início dessa aquisição, tá? Uma outra forma
que a gente tem para poder adquirir uma fase arterial é qual? Ô Renato, você chegou a começar a falar no outro vídeo, não foi? Eu? É, Eu não falei nada. mas me fala então aí, quais são as 3 formas de fazer um arterial? Seja no abdômen, seja no pescoço, seja no crânio. Quais são as 3 formas de fazer um arterial? Márcia está entrando aqui. Mas fala aí, Eu Márcia. não lembro. Tô sendo sincera, não lembro. Não, eu sei, ué. É importante sinceridade. O importante é você saber logo, porque isso vai ser perguntado na prova. Né? Vou saber hoje. Inclusive, prova semana que vem. Ai, Jesus. Ai, Jesus? Não, é professor. Tô brincando. Ô, Márcia. Oi. A gente já falou aqui do delay, do atraso, né? Que consiste em a gente ter um número mais ou menos, que a gente sabe que está entre 25 e 40 segundos, tá? De acordo que você vai utilizar esses valores de acordo com a velocidade do teu aparelho. Quanto mais rápido, ou seja, ter mais canais, a gente vai fazer com um pouco mais de atraso, e que a gente chama de delay em inglês. E se você for com um aparelho um pouco mais lento, 16, de 8, de 6 canais, a gente vai fazer com 20, 25 e até 30 segundos de atraso. Fala para mim, qual é a segunda forma que a gente tem para poder monitorar? A gente já falou do atraso, do delay. Fala aí, Márcio. Porque eu acabei de entrar. Eu nem ouvi falar. É para celebrar que você entrou. Bora, vai, fala, para a gente otimizar o tempo da gente. Pois é, eu falei o tempo, aí você falou do delay. Delay é o quê? Pré-contraste? Delay é o mesmo que atraso em inglês. Então é o tempo, entendeu? É exatamente isso. Tá. Entendeu? Tá, e a próxima? Aham. Qual foi a outra forma de você monitorar o contraste na fase arterial que você colocou? Utilizando o bolo teste. Ótimo! Exatamente! É isso aí que eu quero que vocês lembrem. Bolos teste. Bolos teste. Gente, vai cair na prova. Se você não acertar isso na prova, aí, isso, coça a cabeça, vai cair na prova. Se você não acertar na prova, é porque você deixou para lá, ok? Bolos testes é um teste feito com uma quantidade ínfima, bem pequenininha de contraste, para a gente monitorar exatamente quanto tempo o paciente demora para poder fazer essa fase arterial, tá? A gente coloca num determinado local. Se for no pescoço, a gente vai monitorar ali na crosta da aorta, na curvatura da aorta. Se for no crânio, a gente vai monitorar aqui no finalzinho das carótidas, tá? Se for, por exemplo, como é que eu vou dizer? No TEP, a gente vai monitorar na veia cava. Então a gente vai ter diversas formas de monitorar. A gente vai só escolher a topografia, ou seja, a região do corpo onde você vai monitorar. Mas o bolos teste ele consiste em você primeiro fazer um teste, como o nome já diz, e esse teste vai te dizer exatamente quanto tempo vai durar. Então você vai pegar esse atraso, esse delay que você tem como forma mais ou menos de saber, e você vai saber exatamente quanto tempo você vai ter para poder fazer o exame do paciente na fase correta. Ok? Deu para entender, Márcia? Sim. E é a opção mais lenta, né? É o que demora mais, no caso. Uhum. E aí você pega,
faz esse teste, deixa o paciente excretar esse contraste para depois você fazer o exame mesmo, com todo o volume de contraste necessário. Ô, professor, eu me perdi. Vamos lá. Ó, monitora exatamente quanto tempo o paciente demora para fazer Determinada fase específica de contraste, que é a arterial no caso. Entendeu? Porque se você for no convencional, você pode errar ou acertar com esses 25 a 40 segundos. Porque o paciente ele tem diversas funções do corpo, né? Quer dizer, diferentes momentos das funções do corpo dele. Então, se você fizer esse bolos teste, ele demora mais, mas você consegue exatamente o momento e quanto de segundos você precisa para poder realizar esse exame. Deu para entender, Márcia? Sim. Ele é demorado, ele é em 2 fases. Mas você consegue ser mais preciso. Significa que o quanto você botar, quanto você anotar de tempo para você fazer aquela fase arterial é exatamente o tempo daquele paciente naquele momento. Não é um tempo do achismo, ok? O tempo do convencional, da conveniência entre todos os estudos. Agora Só me explica uma coisa, professor. Eu tenho até vergonha de perguntar. Fala sério, fala aí. Como é que a gente vai monitorando todo o percurso do contraste dessa forma mais demorada? Ele está dentro a gente aplica no paciente e deixa ele ali parado. Eu não entendi isso. Então, ou ele fica... é da mesma forma que a gente faria uma angiotomografia. Não é que você vai aplicar e ficar parado, ok? Vou procurar aqui uma imagem de uma angiotomografia, para um monitoramento. Você vai procurar uma região específica que dê tempo para você começar o início dessa aquisição, tá? E aí você vai começar o contraste e você vai monitorar. Você vai botar, vamos dizer, 2 ml só para você monitorar o tempo do contraste, ok? Quando você tiver o contraste chegando naquela região, você vai anotar. Demorou tanto tempo. Aí você vai pegar e vai anotar. Então, aí você vai usar com um atraso perfeito para aquele paciente. Entende? Não significa que você não vai usar o atraso, mas você vai usar o atraso específico daquele paciente. Ok? Entendi. Tá. Próxima questão. Não, perdão, tem o terceiro ainda, a terceira forma, que é a melhor e mais precisa de todos. E mais rápida também, né? Que une as duas coisas. Como é que é? A terceira forma é como, Márcia, que você anotou aí? Eu anotei três formas, né? Foi o monitoramento, monitorando o fim das carótidas no pescoço. A outra com tempo de 25 a 40 segundos. E esse utilizando o bolos testes. Só anotei esses 3. Mas são esses 3. Quer anotar mais o quê? É isso aí, pô. Onde é que você está perguntando qual é? A terceira. Eu quero que a gente fale agora da terceira. Não. A gente não falou exatamente, eu expliquei a segunda. Agora a gente vai explicar bem a terceira. Entendeu?
O que monitora? Pelo bolos teste. Fala, professor. Tá. Do bolos teste. Perdão, não é bolos teste não. É que a gente monitora utilizando não apenas um bolos teste, mas a gente monitora utilizando, tá? A gente, por exemplo, aqui está a Karina, tá? Vocês estão enxergando aí? Uhum. Beleza. Sim. Aqui está a Karina. Isso aqui é para um exame de pescoço, por exemplo. E aí você está monitorando aqui na Karina, aqui você tem a imagem do arco aórtico. Você coloca para poder... mas na verdade isso aí não é apenas um bolos teste. Aqui é um bolos teste, mas com o disparo automático. Entendeu? Você, na GE, você vai ver sendo chamada de Smart Prep, na Philips você vai ver sendo chamado de bolos, e uma outra fase chamada Tracker, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, monitorando o contraste, só que diferente daquele bolos teste, a gente não vai mais fazer só 2 ml, a gente vai fazer a fase totalmente do contraste, exatamente o que a gente precisa para fazer a angiotomografia, vai colocar para monitorar. E aí, qual foi, Márcia, a quantidade, perdão, o ROI que você falou, o HU que você falou, que tem o contraste na fase arterial aí? Qual é a marca? Quanto que dá? Ele dá de quanto? Quando você coloca na escala de densidade? HU com 25 segundos a 40 segundos? Não, não é segundos. Quanto de HU? Ah, não, foi a... como é que é o nome? Margot que respondeu. 200 HU. Isso, 200 HU. Angiotomografia. Continua sendo 200 de HU. Ok? Sim. Então, é só você colocar, no caso aqui a gente coloca na crosta da aorta, a resolução não está muito boa, porque a resolução ela é do próprio aparelho da GE, salva numa imagem muito mequetrefe. Mas a gente coloca o ROI aqui, coloca para o aparelho disparar automaticamente quando chegar a 200 de HU, e olha aqui a escala. Você começa a monitorar, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chegou em 200 de HU. Aí vai iniciar automaticamente. Não é você que vai apertar um novo botão. Vai iniciar, porque você já planejou tudo, vai iniciar automaticamente quando chegar o contraste na região correta. Ok? E no caso aí a crosta da aorta para fazer uma angiotomografia ou uma fase arterial de pescoço. Deu para você entender a diferença entre os três? A primeira é um pouco mais tranquilo, não é tranquilo, é um pouco menos trabalhosa, porque o pessoal usa mais ou menos um tempo. Não importa se aquele tempo ele é real ou ele é fake, tá? O pessoal usa mais ou menos um tempo, um atraso comum entre os seres humanos em comum. Mas seres humanos eles têm oscilações no próprio corpo. E aí a gente começa na segunda opção, que a gente faz um bolos teste, onde a gente fica monitorando com essa imagem aqui quanto tempo vai demorar para 2 ml, 3 ml chegarem até a região onde você vai estar estudando. A terceira opção, que é a mais precisa de todas, você vai estar monitorando o contraste e aí você vai colocar um disparo automático
para iniciar sozinha a aquisição tomográfica. Deu para entender as três opções? Eu venho repetindo sobre isso. Então repete a terceira, professor. Tá. Tá, na terceira você não vai fazer um teste. Aqui, me distrair. Tá. Na terceira você não vai fazer um teste. Você vai fazer exatamente. Você já vai colocar todo o volume de contraste do exame. Quantidade de 200. Não, 200 não. 200 é o HU. Você já vai colocar a quantidade de contraste que vai ser feito naquele exame. Tá? Em ml. Sim. E aí você vai monitorar, tá? Para poder chegar na fase correta, tá? Em arterial mesmo, para o seu paciente. Deu para entender? Vai ser um disparo automático. Ok. Olha, agora a próxima pergunta já é bem sobre o bolo teste. Qual era a pergunta? Vou falar nele de novo. Qual era a pergunta? Diferencie bolos teste. A número 11 diferencie bolos teste de monitoramento com ROI. É exatamente o que eu falei. Acabei de falar. É exatamente o que eu falei. O bolos teste ele é um teste feito em duas fases, uma com uma quantidade pequena para você saber quanto tempo até chegar, e o monitoramento com ROI é com todo o volume lá, é uma fase só, para que quando chegar o contraste na densidade correta, já inicie o exame, ok? Dúvidas? 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 Tem mais algum? Eu não entendi o que é monitoramento com ROI. Vamos lá. Quando você tem o ROI ele mede densidade, ok? Em qualquer situação o ROI ele mede densidade, seja no exame que está fazendo, seja no exame já feito, o ROI é um recurso que mede densidade. Só que quando a gente utiliza o ROI na aquisição tomográfica arterial, significa que a gente vai utilizar o volume, vai fazer em uma fase só, apenas uma fase, e aí a gente começa exatamente quando chegar na densidade correta de uma fase arterial, ok? Quando você tem o bolus teste, você vai fazer primeiro o teste, que é esse bolus teste, depois você vai mandar exatamente com o tempo necessário que você já conseguiu no teste. Quando você tem uma fase que ela é bolus track, é uma fase que vai fazer direto, onde o ROI ele vai acionar o disparo automático. Tem vários nomes diferentes para tracker, na GE, para Smart Prep, disparo inteligente na GE, perdão, o tracker é na Philips. Você tem vários de acordo com vários nomes, mas é a mesma coisa, tá? Monitoring, que também é bem óbvio, que é o da Siemens. O próprio ROI vai iniciar o teu exame, porque você já está pronta, você já viu quanto vai ser de fluxo, já viu qual volume de contraste você vai injetar, já viu que o paciente está aguentando aquele fluxo, e aí você coloca para fazer, tá? Aperta os dois botões ao mesmo tempo, o para monitorar
e o início da injeção, tá? E aí o computador vai monitorando a passagem de contraste e, ao mesmo tempo, a bomba injetora vai mandando contraste. Quando chegar na região que você está monitorando, chegar a 200 de HU, aquela região, se você olhar aqui, Ana, aqui, ó, aqui está cinza a aorta e aqui do lado está bem branca a aorta. Significa que mudou a densidade e é aqui que vai ter o disparo automático. O próprio aparelho vai disparar. Isso acontece no disparo automático. Agora, quando você tem o bolus teste, você vai fazer em duas fases. Um é o teste e o outro é o disparo. Deu para entender, né? Valeu. Próxima questão, galera. Em qual topografia do corpo é comum o monitoramento de uma angiotomografia carótida? Já falamos sobre isso também. E aí, qual é? Falei já nessa aula. Eu botei pescoço. A carótida ela fica dentro do pescoço. Mas onde que é o início que a gente fica ali monitorando a passagem da contraste? Aí. Como é que é o nome disso aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco? É uma artéria importantíssima que exatamente a crossa, a curvatura da aorta, ok? Porque é a última artéria antes de começar, antes de passar pela carótida, entendeu? Então você vai ter aí um segundo, passou pela aorta, vai subir pela carótida. Ok? Então, por isso que a gente utiliza a aorta. A gente pode utilizar a própria carótida, sim, mas se você tiver com um aparelho muito rápido, que vai se deslocar para o início certinho, eu já utilizo, isso aí já é de acordo com a Renata, com a Márcia, com a Ana, com a Margot. Vocês falaram assim, meu aparelho é muito rápido. Eu quero monitorar na própria carótida, aí é com vocês, ok? A gente vai seguir seu conselho. Aí é com vocês. Próxima questão. Acabou, professor. Ô, Glória. Oxe, é a terceira fase da aula só com questionário. Olha, se vocês não falaram que eu não dava questionário, que eu não dava coisa para vocês procurarem, ó, estão mentindo feio. Aí eu quero só lembrar vocês que a gente vai ter provas semana que vem, ok? Semana que vem.